Pessoal, vamos lá então. Nessa aula vai ser basicamente uma aula tira dúvidas com as principais questões que me surgem ali no dia a dia, durante as minhas aulas, durante as minhas consultorias e principalmente aulas, eh, na verdade, conversas do dia a dia, que as pessoas vão me perguntando ali sobre dúvidas financeiras, eu vou anotando essas dúvidas, então eu compilei a maior parte dessas dúvidas, as dúvidas principais, e hoje aqui a gente vai tirar todas essas dúvidas financeiras, tá bom? Vamos começar então. O que mais você vê pessoas de média e alta renda errarem quando pensam em futuro? Basicamente, as pessoas erram principalmente quando ganham bem, em achar que porque ganham bem hoje, o futuro delas está garantido. Mas não funciona muito bem dessa forma. Porque a pessoa não conhece o futuro dela. Ela não sabe se ela vai estar trabalhando com a mesma coisa no futuro, se ela vai ter as mesmas condições físicas e mentais para trabalhar com aquilo no futuro e continuar ganhando bem no futuro. Então, ela precisa, com a renda de hoje, que é garantida, que ela está trabalhando hoje e ganhando muito bem, tirar uma parte dessa renda e construir patrimônio. Construir patrimônio para o futuro, para bancar ela, para ser a segurança dela, a segurança financeira dela no futuro. Então, esse é um dos principais erros, achar que porque ganha bem hoje, está garantido no futuro, mas não funciona dessa forma. Próxima questão. Porque muita gente só acorda para dinheiro quando tem um susto, mesmo ganhando bem. Porque enquanto a pessoa está ganhando bem e está pagando todas as suas contas, tá tudo lindo. Nada de ruim está acontecendo, ela está ganhando ali seus 10, 20, 30 mil reais, 50 mil reais e com esse mesmo dinheiro está pagando todas as contas. Porém, não tem espaço no orçamento dela. Quando vem um filho, um problema de saúde, um problema na família e ela não tem espaço no orçamento dela, esse problema, esse imprevisto vira dívida. E aí quando virar dívida, é algo um pouco mais sério. Então por isso que enquanto a pessoa está ganhando e pagando a conta, tá tudo certo, mas quando aparece o imprevisto, aí que o dinheiro dói, porque começa a construir dívidas, empréstimos, financiamentos, etc. Próxima questão. Qual a diferença entre ganhar bem e ter uma vida financeira saudável? Uma pessoa que ganha bem hoje no Brasil, considerando o salário médio, 10, 15, 20, 30 mil reais, daí para cima, é um salário muito bom. Mas você ganhar bem não significa que a sua vida financeira está saudável. O que é uma vida financeira saudável? É uma pessoa que, além de ganhar bem, todos os meses o patrimônio dela aumenta. Todos os meses ela aumenta o investimento dela. Todos os meses ela aporta um dinheiro para a aposentadoria dela, para o futuro dela. Todos os meses ela monta um caixa, ela investe um dinheiro para todo final de ano ela viajar com a família. Então, uma pessoa que ganha bem e gasta tudo, ela pode ganhar bem, mas não tem uma vida financeira saudável. Mas uma pessoa que ganha bem e todos os meses aumenta o patrimônio, é uma pessoa que tem uma vida financeira saudável. Próxima questão. O que você chama de organização financeira na prática? Organização financeira é a pessoa ter os dados, as informações das finanças dela na palma da mão, para ela poder, a todo momento que precisar, ela conseguir tomar boas decisões. Então, a pessoa que fala, preciso financiar um carro, estou precisando de um carro. Será que essa pessoa pode financiar um carro? Se ela não tem uma organização financeira e um planejamento, ela vai no achômetro. Ah, eu ganho bem, não tenho não tenho outro financiamento, etc. Cabe no orçamento, vou financiar. Aí financia lá em 2, 3, 5 anos o carro. Porém, a pessoa não tem um planejamento desses 2, 3, 5 anos. Então, a pessoa ela está indo no achômetro. Se ela tem um planejamento, ela consegue olhar a planilha dela, ali, o planejamento dela dos próximos 2 anos, ver como está o orçamento e como está ali a sobra de dinheiro todos os meses, e aí ela consegue identificar que realmente ela pode ou não incluir esse financiamento de um carro no orçamento dela. Então,
essa é uma grande diferença e é o que a pessoa precisa pensar quando ela pensa em organização e planejamento financeiro. Próxima questão. Se você pudesse dar um único conselho para alguém que ganha bem e quer pensar no futuro, qual seria? Montar um plano, um planejamento futuro financeiro. Então, quanto você ganha todos os meses, colocar isso em uma planilha, em um papel, do que a pessoa preferir, no aplicativo, planejar o futuro dela todos os meses, e assim todos os meses ela vai falar, ó, 20%, 30%, 40% da minha renda eu vou construir patrimônio. Então eu vou investir para aposentadoria, eu vou guardar para sonhos futuros, comprar casa, carro, etc. Eu vou guardar para a segurança da minha família, eu vou juntar uma reserva de emergência. Então, todos os meses, se organize, se planeje, monte esse planejamento futuro e construa patrimônio. Construa patrimônio, que a renda que você tem hoje, por mais que ela seja alta, ela não é garantia do seu futuro, desde que você construa patrimônio, tá? Próxima questão. Quais são os sinais que mostram que alguém está no caminho errado financeiramente, mesmo tendo uma renda boa, um salário bom? É a pessoa não saber para onde o dinheiro está indo, tá? Então, se você pergunta para a pessoa, pô, quanto mais ou menos ali você gasta com gastos essenciais, aluguel, mercado, escola dos filhos, etc. Ah, não sei, como assim? Não, é mais ou menos 50% da sua renda, 60%, ah, não sei. Se a pessoa não tem esses mínimos indicativos de quanto ela gasta com gastos essenciais, quanto ela gasta com viagens, da renda total dela, já é um bom indicativo que está tudo desorganizado. E é, ela precisa se reorganizar. Quais despesas costumam matar a capacidade de investir sem a pessoa perceber? Geralmente são os gastos invisíveis. É muito comum nas minhas consultorias, quando eu atendo as pessoas, a gente começa a organizar gastos com alimentação, ou melhor, gastos com iFood. A pessoa só vai pedindo todo dia gastar com iFood. No final do mês vai ver, gastou 10 mil, 15 mil reais com iFood. Uma pessoa que tem um salário bom. Então, será que essa pessoa não conseguiria se organizar melhor para economizar e não gastar tanto assim com o iFood? Por exemplo, gastei 10 mil com o iFood nesse mês. Vamos gastar só 5 no próximo? Vamos organizar aqui de uma melhor forma, uma melhor estratégia. Gasta 5 e investe os outros 5. Entendeu? Então, gastos invisíveis como iFood atrapalham. Ou gastos de final de semana. Ah, gosto muito de sair em restaurante, sair com os amigos, beber, etc. E para festas. Vamos organizar todo final de semana. Quanto que você gasta? Coloca ali no papel, na planilha. Também, 10 mil reais, 15 mil reais. Pô, vamos se organizar melhor, gastar metade disso e outra metade investir? Então, esses gastos invisíveis atrapalham muito o orçamento e acabam consumindo orçamento que você poderia estar investindo e construindo patrimônio. Quando você pega um cliente bagunçado, por onde começa para dar clareza rápida? Registros. Tudo que está entrando, tudo que está saindo. Essa é a base da organização e o planejamento financeiro. Para a gente começar a montar um plano, um orçamento, um planejamento para aquela pessoa futura, principalmente um planejamento de investimento e de construção de patrimônio, a pessoa precisa entender para onde está indo cada parte do dinheiro dela. E eu preciso entender como um consultor também. Então a gente coloca isso tudo na ponta do lápis. Lógico, da melhor forma que a pessoa se adaptar ali, se habituar. E a partir dessa informação, um mês anotando tudo que entra, tudo que sai, a gente consegue ter uma visualização melhor para onde está escorrendo o dinheiro e montar um plano. Tá? Esse é o primeiro passo. Não tem como a gente montar um plano sem saber para onde exatamente o dinheiro está indo. Qual o erro mais comum de quem tenta se organizar e desiste em 30 dias? Um erro comum dentro das finanças é a pessoa decidir mudar, decidir se organizar e se planejar, promessa de virada de ano.
Esse ano eu vou me organizar, vou me planejar, vou parar de gastar com besteira. Esse ano eu vou focar nas finanças e melhorar as finanças. É isso que as pessoas falam toda virada de ano. Passa o mês de janeiro, não chega dia 31 de janeiro, a pessoa já parou de se organizar. Mas por quê? Porque as pessoas, e às vezes até mesmo consultores, eles montam um plano complexo. Eles pegam uma planilha que alguém indicou na internet para registrar os gastos, aquela planilha complexa, cheia de sheets, de abas, com um monte de coisa para preencher. Todo dia você tem que ficar preenchendo ali as coisas, algo que demanda muito tempo, né? Aulas complexas, com conteúdos técnicos. Então monta-se todo um plano complexo para a pessoa se organizar e planejar. Isso demanda muito tempo. E a pessoa, quando começa a fazer isso no começo do ano, ela sente preguiça, porque é algo muito difícil de fazer, demanda muitas horas da semana dela. Então, esse é o principal erro: montar um plano complexo que a pessoa que nunca focou em finanças não vai mudar da água para o vinho e começar de um dia ela não dedicava 1 minuto para organizar e planejar as finanças, e no outro, por semana, ela está tendo que dedicar 4, 5, 6 horas para organizar as finanças. Isso não existe. Então a pessoa desiste muito rápido, porque cansa, né? Dá preguiça de fazer. Então a gente precisa montar um plano básico, simples, simplificado, para a pessoa ir se adaptando e se habituando com a organização e planejamento financeiro, para aos poucos ir evoluindo nessa jornada. Como montar um orçamento de alguém que alguém consiga seguir sem sentir que está perdendo a vida, principalmente para quem já tem um padrão confortável? Geralmente, quando eu monto um planejamento para os meus clientes, junto com os meus clientes, eu entendo o que a pessoa gosta de fazer. A pessoa gosta de viajar, ou a pessoa gosta de ir em bons restaurantes toda semana. Então eu entendo qual que é o lazer mais satisfatório ali da pessoa, que ela não gostaria de retirar ali do dia a dia dela. E a gente inclui isso no orçamento. Por exemplo, pega 10% da renda da pessoa e coloca os restaurantes, as saídas de final de semana, as viagens dentro do orçamento. Para quê? Para que a pessoa não só gaste com gastos essenciais, e o resto todo ela tem que investir e guardar para o futuro. Que aí fica algo chato, ela não está aproveitando ali o hoje. E aí ela acaba desistindo no meio do caminho ou no começo do caminho, porque é algo chato. Então a gente coloca também lazer dentro do orçamento, mas um lazer com limite. Para quem tem uma renda maior, o que pesa mais? Cortar gastos ou criar regras? Eu acho que o que mais impacta é criar regras, porque para quem já ganha bem, é, muitas vezes não é necessário cortar gastos, a não ser que sejam gastos exorbitantes, desnecessários, que a pessoa não tem satisfação, não tem prazer naquilo. Então aí a gente corta com uma análise básica de orçamento. Mas pessoas que ganham bem geralmente precisam criar regras, precisam criar um hábito ali, colocar na agenda, 15 minutinhos, 30 minutinhos por semana, organizar, registrar algumas coisas, fazer algumas análises. Isso tudo eu faço junto com as pessoas nas minhas consultorias. Eu faço e ensino a fazer, caso a pessoa depois, no futuro, queira seguir isso independente. Então, eu sou muito a favor de criar regras, colocar na agenda o financeiro. Porque você vai ter que parar, analisar, fazer uma reunião com o seu consultor, etc. Então, essas regras, esses hábitos que você vai criando, criam muito mais impacto na sua organização e planejamento financeiro e nos seus resultados futuros do que você cortar ali um gasto com um café, gastos básicos ali do dia a dia, tá? Como você recomenda organizar as despesas fixas, variáveis, metas? De início, para uma pessoa é, que nunca focou em finanças, nunca pensou em finanças, nunca organizou, nunca planejou nada, eu tenho uma regra inicial para a gente perseguir. Para o mais rápido possível a gente atingir aquilo. Pensa uma pessoa que ganha 50 mil reais e gasta 50 mil reais. Ela não está construindo patrimônio. Então, para começar a mudar esse cenário,
A gente busca um orçamento ideal inicial. Não é o ideal dos melhores dos mundos, mas é o primeiro passo. Quando a pessoa chegar naquele orçamento, a gente já sabe que ela está evoluindo na trajetória de evolução das finanças pessoais, tá? Então, como que seria essa metodologia, né? O que eu indico inicialmente, que a gente busca nas minhas consultorias inicialmente. 60% da renda precisa ser gastos essenciais. O que são gastos essenciais? Aluguel, mercado, escola dos filhos, esses gastos que você não pode deixar de pagar, né? Porque são essenciais ali no seu mês, tá? E os outros 40%? Os outros 40% a gente coloca para investimentos, aposentadoria, lazer e educação. 10% para cada um desses tópicos, tá? E aí você consegue enxergar que a gente está colocando aqui mais ou menos 20% para o futuro, construção de patrimônio, certo? Investimentos, aposentadoria, lazer. Lazer pode ser os restaurantes que a pessoa gosta de ir toda semana, pode ser a viagem que ela gosta de fazer no final do ano, tá? E educação. Esse orçamento vai depender da, da pessoa querer ou não, mas eu sempre falo para a pessoa, invista pelo menos 10% da sua renda mensal em educação. Compre livros, compre cursos. A pessoa precisa não só no ramo, na parte de finanças, mas todos os outros ramos. Precisa estudar um pouco toda semana, porque isso vai melhorar as finanças, isso vai melhorar a área profissional da pessoa, vai melhorar os conhecimentos, consequentemente, a médio e longo prazo vai aumentar a renda da pessoa. Tá? Então, esse é o orçamento ideal que a gente busca sempre no início de uma consultoria para quem nunca focou em organização e planejamento financeiro. Qual a rotina mínima semanal ou quinzenal para manter a casa em ordem sem virar refém disso? Eu sempre falo para as pessoas, a metodologia que eu ensino, com básicos 15, 20 minutos por semana, você já consegue organizar e planejar suas finanças do ano. Então, no começo do ano ou no começo do mês, a gente monta a organização e o planejamento, monta ali para 12 meses, 12, 24 meses, o que mais fizer sentido. E para manter essa organização e planejamento em dia, você não precisa mais do que 15 minutos por semana. Então, a pessoa que fala, eu não tenho tempo para organizar e planejar as minhas finanças, na verdade, não é que a pessoa não tem tempo. Ela não tem prioridade em organizar e planejar as finanças. Então, dificilmente alguém que não tem 15 minutos num final de semana, num sábado ou num domingo, para sentar e atualizar a organização e o planejamento financeiro dela. Tá? Isso tem que estar na agenda. Colocar ali 15 minutos na agenda, um despertador ou na agenda do Outlook, do Gmail, que aqueles 15, 20 minutos, aqueles 30 minutos a pessoa precisa parar para organizar as finanças, para atualizar o planejamento dela. Você usa algum método? Sim, eu tenho um método meu específico, que principalmente eu aplico nas minhas consultorias e ensino nas minhas aulas. Porém, em finanças é algo muito dinâmico. O método ele tem que ser adaptável em cada pessoa, em cada consultoria. Cada pessoa tem sonhos diferentes. Cada pessoa tem uma renda diferente, tem tipos de gastos essenciais diferentes. Então eu tenho um método padrão, um método que eu sigo, porém eu individualizo isso para cada cliente meu. Então, se o foco é viagem, a gente vai individualizar o método e vai focar um pouco mais em viagem. Se o foco é construção de patrimônio, a gente vai ajustar um pouco o método e focar um pouco mais em investimentos, em aposentadoria e em construção de patrimônio. Se o foco é comprar carro e casa daqui 2, 5 anos, a gente coloca isso no orçamento e foca um pouco mais nisso. Então, o método ele vai mudar um pouco, não o principal dele sempre vai ser a minha estrutura de método, porém ele vai se adaptar ali a depender da pessoa, depender do cliente, depender das necessidades e desejos e sonhos e objetivos. Como lidar com gasto emocional e impulsivo sem virar radical? Eu sempre falo para as pessoas,
principalmente quando vão fazer compras relevantes, carro, casa, ou gastos um pouco menores, televisão, sofá, etc. Quando você está passeando no shopping, identificou algo que você quer muito comprar, você pode ir lá, pode pedir para olhar, pode, se for um sofá, você vai lá, senta no sofá. Porém, não compra neste momento. Neste momento, é o seu emocional que está desejando fazer aquela compra. É a sua mente que está desejando. Não necessariamente você precisa. Na hora, para e pensa. Eu preciso daquilo? Se você está vendo um carro, você está sem carro, você precisa comprar aquele carro naquele momento? Você precisa comprar aquele sofá? Você já não tem outro sofá em casa? Ah, tem, eu não preciso neste momento. Então não compra, vai para casa, dá no mínimo aí 24 horas, 48 horas para você pensar, refletir. Pensa no sofá que você quer comprar, pensa no carro que você quer comprar, pensa nos que você já tem. Realmente o que você vai gastar vale a diferença? Vale o trabalho? Pensei com calma, etc. Ah, vou comprar, realmente preciso. Volta lá na loja ou entra no shopping no site e compra. Mas não compra no momento que você desejar. Tá ali no shopping, passou, gostei muito, quero comprar. Não compra naquele momento. Que ali é pura e simplesmente emocional, não é necessidade. Tá? Inflação do padrão de vida. Por que quando a renda sobe, a sobra some? Uma pessoa que ganha 20, 30 mil, por exemplo. O orçamento está apertado. Paga aluguel caro, paga parcela de carro, paga muitas vezes financiamento da casa, paga escola dos filhos. Orçamento apertado, 30 mil reais. Falta de organização e planejamento financeiro, digamos assim. Mas aí essa pessoa ganhou uma promoção ou abriu uma nova empresa, etc. Agora está ganhando 50 mil reais. Se a pessoa não tinha organização e um planejamento financeiro quando ela ganhava 30, quando ela passar a ganhar 50, muito provavelmente vai continuar não sobrando. Por quê? A mesma medida que vai aumentar a renda dela, ela vai aumentar os gastos. Ela vai mudar de casa para um aluguel mais caro. Ela vai trocar de carro para um carro mais caro, com financiamento mais caro. Ela vai trocar os filhos de uma escola, que ela achava que não estava muito boa, para uma escola mais cara. E no final das contas, dali 2 meses, ela já está gastando tudo que ela teve de aumento. Então, isso se chama inflação do padrão de vida. Quanto mais sua renda aumenta, mais você aumenta o padrão de vida. O ideal é que sempre que você tenha uma promoção, ou no geral um aumento de renda, que você pare, aumentou 10 mil reais, 20 mil reais na minha renda. Metade disso já coloca automático para investimento. Que você não vai ter onde gastar. Já desconsidera 10 mil desse aumento de salário. Tá? Aumento de renda. Construção de patrimônio. E talvez os outros 10 mil, se você achar razoável, você vai lá e aumenta o seu padrão de vida. Troca de carro, troca de casa, mas naquele limite dos 10 mil, não dos 20 que você ganhou de aumento de renda. Por que a reserva de emergência é a base de tudo, mesmo para quem tem renda alta? Novamente, quem ganha bem, quem tem uma renda razoável, não é garantia de segurança. Por que a reserva de emergência ela é tão importante? Porque quando a pessoa está ganhando e gastando, tudo que ela ganha ela gasta, mas ela não tem dívidas, está tudo bem, está tudo certo. Porém, quando aparece um imprevisto e a pessoa não tem espaço no orçamento dela para arcar com esse imprevisto, ela vai ter que se endividar. E aí vai virar uma bola de neve. E ela dificilmente, sem organização e sem planejamento financeiro, vai sair dessa bola de neve. A bola de neve só vai piorar porque os juros de dívidas, de cheque especial, cartão de crédito é muito alto. Então é uma bola de neve sem fim. Então, se você ganhar bem, mesmo que você esteja vivendo no limite, mas tem uma reserva de emergência, quando surgir um imprevisto, você vai pegar aquela reserva de emergência, arcar com o imprevisto e não vai precisar se endividar. Por isso que a reserva de emergência é a base das finanças pessoais. A pessoa precisa ter uma reserva de emergência, montar uma reserva de emergência antes de pensar em qualquer coisa. Comprar casa, comprar carro, construir patrimônio. Primeiro passo. Se não tem, construção de reserva de emergência.
Quanto deveria ser a reserva? Existe um número padrão ou depende do estilo de vida e o risco da renda? Não tem um valor padrão para uma reserva de emergência. Mas o que eu costumo usar como parâmetro nas minhas consultorias com os meus clientes é o mínimo que a reserva de emergência precisa ser uma reserva que arque com no mínimo 3 a 6 vezes os seus custos mensais sem você trabalhar, sem você ter renda. Por exemplo, pandemia mostrou muito isso. A pessoa que tinha uma reserva de emergência de 3 a 6 meses foi demitida, usou a reserva de emergência ali nos 3, 6 meses até achar outro emprego. Não precisou se endividar. A pessoa que não tinha precisou se endividar para sobreviver durante o período que ficou sem emprego. Então, o mínimo que eu falo que a pessoa precisa ter de reserva é 3 a 6 meses. Porém, eu recomendo que a pessoa tenha 12. Meus clientes, a gente sempre tenta buscar uma reserva de emergência que arque com os custos de vida daquela pessoa de 12 meses. Então, se você gasta 5 mil todos os meses entre aluguel, alimentação, etc., 5 mil vezes 12. Isso precisa ter na sua reserva de emergência antes de pensar em qualquer coisa. O que muda para autônomos, comissionados e quem tem renda variável, por exemplo, empreendedores e empresários? Muda algumas coisas na organização e planejamento financeiro. É uma organização e planejamento um pouco mais complexo, digamos assim, porque não é algo fixo que vai entrar todos os meses, é algo garantido. Porém, a gente consegue fazer uma média dessa renda, fazendo uma média histórica nos últimos anos, nos últimos meses, qual que foi a renda ali mais ou menos, qual mês ganha mais, qual mês ganha menos. A gente faz uma média e coloca isso, estima isso no orçamento, para a partir dessa renda média que vai entrar nos próximos meses, a gente consiga montar um plano de ação de um orçamento e um plano de ação de construção de patrimônio. Onde guardar a reserva e qual o critério para escolher? A reserva de emergência, existe algumas possibilidades. Você pode, não é uma boa ideia, mas você pode deixar na conta, você pode deixar na poupança, você pode deixar em qualquer lugar que você quiser. Porém, não quer dizer que é um lugar bom de se deixar. A reserva de emergência, como é algo que se surgir uma emergência, você vai ter que sacar, você vai ter que pegar aquele dinheiro para arcar com aquela emergência, não pode ser algo que você põe um investimento e só pode tirar daqui a um ano. Você tem que colocar em algo que a liquidez é alta, que se você precisar da amanhã do dinheiro já vai estar na sua conta. Então tem alguns investimentos, por exemplo, Tesouro Selic, que você aplica lá, rende um valor razoável, nesse caso vai render a Selic, não é muita coisa, mas já é muito acima da inflação. E se você precisar tirar o dinheiro amanhã, ele está na sua conta. Então tem alguns investimentos, recomendo Tesouro Selic, mas também tem outros que você deixa ali e pode tirar a qualquer momento. Quem tem dívidas deve fazer reserva primeiro ou quitar a dívida? E como decidir sem dogma? Isso é uma resposta que vai depender de pessoa a pessoa, de situação a situação. Isso vai depender da renda da pessoa, da estrutura de gastos ali essenciais dela, de gastos necessários. Vai depender de quais tipos de dívida a pessoa tem. Se é uma dívida com muitos juros, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, isso tem que estar o mais rápido possível antes de pensar em qualquer coisa, até mesmo antes de reserva financeira. Agora, se é uma dívida controlada, tem o financiamento da casa, do carro, é um financiamento pequeno, juros controlados. Na época que eu peguei o financiamento, eram juros pequenos. Então, se é uma dívida controlada, a gente mantém ela, vai pagando, monta um plano de pagamento dela, mas em paralelo vai construindo o patrimônio, vai construindo uma reserva de emergência. Reserva para objetivos. Faz sentido separar caixinhas para viagens, carro, imóveis, além da reserva de emergência? Sim, isso sempre está no orçamento quando eu faço uma consultoria, no orçamento dos meus clientes. Quando a gente vai montar, quando a gente vai montar um orçamento, um planejamento financeiro nas consultorias, nas minhas consultorias, eu sempre entendo
quais são os principais desejos, sonhos daquela pessoa. Ah, daqui 5 anos, o que você imagina? Ah, não, eu quero comprar uma casa própria. Daqui 10 anos, eu quero fazer uma viagem para Disney. Então, nas consultorias, a gente sempre entende quais são os reais desejos da pessoa, os sonhos de futuro dela, os sonhos financeiros que envolvem dinheiro, e a gente coloca isso no financeiro. Se a pessoa tem um sonho de comprar um carro X, uma casa própria X ou fazer uma viagem para Disney, a gente coloca isso no orçamento, vê a data que a pessoa precisa ou quer realizar, deseja realizar esse sonho, e a gente vai construir um caixa, uma caixinha, até essa data. Quando chegar naquela data, a pessoa já vai ter o dinheiro, por exemplo, à vista para fazer uma viagem para Disney. Ou ela já vai ter um dinheiro à vista para comprar um carro. Então, essas caixinhas, elas garantem que no futuro, quando a pessoa quiser realizar aquele sonho, ir para Disney, comprar casa, carro, ela não precise se endividar ou não precise tirar da reserva de emergência e também não precisa tirar dos investimentos, pensando lá na aposentadoria. E esses caixinhas são totalmente independentes e precisam ser criados e evitam dívidas. Como evitar que a reserva vire dinheiro disponível para gastar? Primeiro que a reserva não pode ficar na conta corrente ou na conta poupança. Porque se você quiser usar em 1 minuto, você está com aquele dinheiro e pode gastar. Eu recomendo que a reserva de emergência ela sempre esteja alocada em uma conta, uma corretora de investimentos, que você vai precisar transferir o dinheiro para lá. Ela esteja alocada um investimento que para você tirar o dinheiro de lá, você vai ter que fazer uma solicitação de retirada de investimento, etc. Então não é algo tão fácil. Se você precisar gastar agora, você não vai ter esse dinheiro. Você vai ter daqui 1 ou 2 dias. Então, você dificultar um pouco o acesso a esse dinheiro facilita que você não gaste aquele dinheiro por qualquer coisa que aparecer, qualquer desejo que você tiver, tá bom? O que muda quando a pessoa tem patrimônio, carros, imóveis, mas pouco dinheiro? Carro, ele não é um ativo, ele não é um investimento. Carro é gasto. Se você tem um carro, você vai ter muitos gastos mensais, gasolina, IPVA, você vai ter diversos gastos, gasto de manutenção. Então a pessoa fala: "Ah, meu patrimônio é grande". Beleza, qual é o seu patrimônio? Ah, eu tenho 3 carros, tenho um apartamento financiado, mas eu tenho 5 mil guardados na conta. Você basicamente não tem quase nada de patrimônio, porque gasto é passivo, carro é passivo, só te gera gastos. Se você vender, lógico que você vai converter em dinheiro, mas tá te gerando gasto ali todo mês te gerando gastos. A casa é financiada, ou seja, não é sua, e você não tem quase nada ali na sua conta, nenhuma reserva de emergência. Então, seu patrimônio é quase nulo, é quase zero. Se acontecer alguma emergência de saúde, por exemplo, hoje, você tem 5 mil reais para arcar com esses custos. Se é uma emergência séria, uma cirurgia que você vai precisar fazer, você vai ter que se endividar para fazer. Então, sempre quando eu pego uma pessoa com muito patrimônio engessado e pouco dinheiro disponível, dinheiro com alta liquidez, a gente monta um plano para mudar um pouco esse jogo. Então, vamos aumentar o patrimônio, dinheiro disponível, investimento, reserva de emergência e diminuir um pouco. O patrimônio pode até se manter ou diminuir, mas é preciso se equalizar isso. Você precisa ter dinheiro disponível, reserva de emergência, investimentos para assim depois pensar em construir patrimônio com casas, com carros, se esse é o seu desejo de ter carros mais caros, etc. Então precisa ter patrimônio líquido, patrimônio em dinheiro na conta, investimentos, reserva de emergência. Em casa família, como alinhar reserva e responsabilidades sem conflito? Aí é conversa. As pessoas, eu sempre falo, quando a gente faz uma consultoria com o cliente, e eu sento ali com a pessoa para entender a situação financeira dela, entender qual é a etapa financeira que ela está vivendo e quais são os próximos passos, os objetivos dela, eu sempre falo, beleza, com quem você mora? Quem é a família que divide ali a sua renda? Ah, é minha esposa e meus filhos. Beleza, chama sua esposa para essa reunião também, que a gente vai precisar fazer os alinhamentos. Porque quando a gente for montar o plano,
precisa ter todos da família, lógico que se forem filhos, crianças não precisa, mas pelo menos esposa e marido, ambos, o casal, precisam estar nessa call de alinhamento, nesse call de alinhamento para montar o plano, montar o planejamento, montar um plano de reserva, construir esse plano em conjunto, porque não adianta a gente sentar com a mulher e montar um plano futuro para ela e o marido não estiver seguindo esse plano, estiver gastando bastante, querendo comprar casa, carro e não seguindo o plano que ela montou para ela. E não adianta nada montar um plano para o marido também se a mulher não está em acordo e não está seguindo esse plano. Então eu sempre peço que nessas reuniões de consultoria as pessoas participem em conjunto com quem divide a renda da casa. Para quem já investe, como saber se a reserva está do tamanho certo? Novamente, o que eu indico é, no mínimo, de 3 a 6 meses do seu custo mensal, você precisa ter guardado uma reserva de emergência. O mínimo, mas o que eu recomendo é que você tenha 12 meses do seu custo de vida numa reserva de emergência antes de começar a pensar em construção de patrimônio, comprar imóveis, etc. Porque essa vai ser a segurança da sua família e a sua segurança para o futuro para quaisquer imprevistos. Quando a pessoa tem bônus, PLR, rendas extras, como fazer que isso não suma dentro do orçamento ali no dia a dia? Quando existem esses ganhos, rendas variáveis, a gente inclui no orçamento também e a gente de início já destina esse orçamento. Por exemplo, eu ganho uma PLR de 200 mil sempre em dezembro. Lá no orçamento de dezembro, na planilha ou no aplicativo, a gente vai destinar esses 200 mil. Então, 100 mil aqui já vai para o seu investimento para aposentadoria. 50 mil vai para complementar sua reserva de emergência. Os outros 50 mil você vai fazer uma viagem com a sua família para Disney, por exemplo. Então, no orçamento, a gente já destina. Porque sempre que pensar em preciso, quero comprar um carro, vou comprar lá em dezembro porque eu tenho uma PLR para receber. Não, a PLR no orçamento já está destinada. Você só vai ter 50 mil de sobra. Dá para comprar um carro? Se não dá, não vai comprar. Por quê? Precisa seguir o planejamento para que o plano dê certo. Qual o erro comum de quem tem média e alta renda? Confiar demais no crédito, no limite, ou chamar isso de reserva? Pessoas que ganham muito bem, pessoas que têm uma média renda, uma alta renda, costumam pecar muito no cartão de crédito. Geralmente, cartão de crédito tem muito limite, usa aquilo ali como se fosse uma conta corrente e usualmente aquilo passa do limite da renda da pessoa. Por quê? Principalmente quando a pessoa está acostumada em parcelar. Ela compra uma coisa hoje cara, parcela em 10 vezes e ela tudo que compra parcela, parcela, parcela. 10 meses antes, ela já está consumindo o orçamento dela. Lá do 10º mês já está sendo consumido. Quando ela chega lá no 10º mês, a maior parte do orçamento dela está consumido por compras parceladas. Então ela ganha 50 mil, mas ela, quando chegar lá no 10º mês, ela não tem 50 mil para gastar. Por quê? 30 já está consumido por crédito de meses anteriores. E aí que começa a entrar a dívida, porque a pessoa tem um padrão de vida de 50 mil, ganha 50 mil, até aí tá tudo lindo. Porém, quando ela começa a parcelar, quando ela chegar no 10º mês, ela ter um padrão de vida de 50 mil, mas ela só tem 20 mil para gastar porque os outros 30 já tá consumido, aí é daí ladeira abaixo. É uma bola de neve que a pessoa vai pagar juros atrás de juros e nunca vai conseguir sair dessa bola de neve. Como preparar a vida financeira para eventuais ou para eventos imprevisíveis entre aspas? Por exemplo, se a pessoa ela quer ter um filho, quer ter filhos, pode vir a qualquer momento. É imprevisível. Mas ele não é totalmente imprevisível. Se você planejar, você sabe que vai vir um filho. Então, você já consegue começar a organizar o seu financeiro alguns anos antes de ter filho. Você já sabe que vai ter filho. Você já sabe que no futuro vai querer comprar uma casa própria. É um sonho seu.
Você já sabe que aquela casa própria vai ser comprada. Começa a planejar antes. Não precisa chegar lá na época que quer comprar e financiar 100% da casa, que você vai pagar 2, 3 casas num financiamento. Só de juros. O carro quebrou. Deu 10 mil para arrumar o motor. Um carro caro. Ah, era imprevisível. Não dava para não dava para estipular que isso ia acontecer naquela data e naquele valor. Mas se você tem carro, você sabe que o carro em algum momento ele vai quebrar. Então, por que não, todos os meses, juntar 200, 300, 500 reais, pôr numa caixinha de manutenção do carro, que é como eu faço no meu dia a dia. Todo mês eu junto 200, 300 reais, manutenção do carro. Sempre que o carro estoura um pneu, quebra alguma peça, alguma coisa, eu não vou tirar da minha renda, eu vou tirar do caixinha de manutenção do carro. Então, mesmo que o carro quebrar não é um evento previsível, se você tem carro, você sabe que ele vai quebrar. Então, você já consegue definir algumas coisas que podem acontecer, incluindo no seu orçamento. Mas isso depende de você. Se a pessoa pudesse organizar a segurança financeira em uma frase, qual seria? Ter as informações na palma da mão para tomar boas decisões. Organizando, registrando, analisando todos os meses como foi as finanças daquela pessoa. E aí ela entendendo como funciona o orçamento dela, tendo um planejamento, ela tem as informações na palma da mão para tomar qualquer decisão. Quero viajar no final desse ano. Será que eu posso? Olhei aqui no meu orçamento. Posso? Não posso. Então não vou viajar. Vou deixar para o próximo, vou organizar melhor. Ah, quero viajar para Disney. Olhei aqui no orçamento. Consegui encaixar uma viagem para Disney esse ano. Compra as passagens, compra tudo e viaja com segurança financeira. Mas você precisa ter as informações na palma da sua mão para que você consiga tomar decisões e não fazer tudo no achômetro. Qual o jeito mais simples de começar a investir para quem ganha bem, mas procrastina por medo ou falta de tempo? Você tem algumas possibilidades nesse sentido. Você que ganha bem, precisa começar a investir. O horizonte de investimentos é muito complexo. Tem muitas possibilidades, muitas variáveis. Tem investimentos com risco, sem risco, com médio risco. Muitas, muitas variáveis. Você tem a opção de estudar, comprar livros, cursos, ir atrás de informação para começar a investir e começar a investir aos poucos. Ou se você quiser cortar um caminho e um caminho um pouco mais seguro, você contratar alguém que entende de investimentos, entende de um planejamento de investimento, construção de patrimônio, etc. Contratar essa pessoa e, junto com ela, você começar a investir e construir patrimônio. Você tem essas duas opções. O segundo caminho é um pouco mais curto e seguro, e o primeiro caminho é um pouco mais demorado, porque você vai ter que entender, aprender, obter conhecimento antes de começar a investir para o que você corra menos riscos. Quais são os erros clássicos do investidor iniciante? Basicamente é investir por moda. É o que um influenciador ouvi falar que o influenciador investiu em tal ação, investe em tal ação. Ouvi falar que o investidor ali está falando muito em Bitcoin, põe em Bitcoin, sem você ter o conhecimento daquilo. Isso geralmente faz com que você perca dinheiro, tá? Você concentrar toda a sua renda em todo o seu investimento em renda variável também é um erro. Renda variável tem muito risco. Você tem que construir Se você quer construir patrimônio através de investimentos para você proteger o seu dinheiro no tempo contra a inflação e desgaste da moeda, mas que você tenha também um rendimento bom para os juros compostos ajudarem no crescimento do seu patrimônio, você tem que investir direito, com consciência, com conhecimento, ou seu,
ou de alguém especialista. Não dá para investir por moda. O que é mais importante, buscar rentabilidade alta ou criar consistência de aporte e estratégia? Consistência de aporte e estratégia. Tem algumas pesquisas, análises nos Estados Unidos que mostram aí um horizonte de 30, 40 anos. E nessas pesquisas, depois eu até posso compartilhar, eles mostram que investidores que sempre esperaram, analisaram, investiram em poucos momentos. Teve uma crise, investi. Espera 5, 6, 7 anos. Teve outra crise, investi. Ou que vai investir ali, empresa caiu, investi. Pessoas que investiram com estratégia, analisando dessa forma, tiveram menor rendimento do que pessoas que durante 30, 40 anos investiram, R$ 1.000 todos os meses, independente se o mercado estava bom, estava ruim, se a bolsa estava alta, se a bolsa estava baixa, investiu ali R$ 1.000, R$ 500, $500 ou $1.000 todos os meses. Essa pessoa teve maior rendimento do que a pessoa que ficou ali estudando, pensando em estratégias, etc. Então, aqui, consistência de aporte e estratégia em conjunto é melhor, tá? Do que você ficar sempre buscando uma rentabilidade alta. Como definir perfil de risco de uma forma simples? Investimentos possuem risco. Risco baixo, risco médio, risco alto. Risco de você perder o seu dinheiro ou de seu dinheiro investido reduzir. Existe esse risco. Para você saber qual é o tipo de risco que você quer assumir, por exemplo, renda variável, tem muito risco. Você pode perder todo o seu dinheiro que você investir, tá? Se acontecer alguma coisa. Então, você está disposto a assumir esse risco? Não sei. Como definir isso? Pensa comigo, você investiu R$ 10.000 na Bolsa de Valores. Se esse dinheiro virar R$ 2.000 em algum momento, de um dia para o outro, virou R$ 2.000, você vai ficar desesperado? Você vai querer vender aquilo? Se sim, você não tem um risco, você não pode assumir esse risco. É um risco muito mais alto, seu psicológico vai ser abalado, se o dinheiro de reduzir ou variar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na pandemia do Covid, eu estava mais ou menos 50% investido em renda fixa, 50% em renda variável. Quando a bolsa começou a cair, 10% todo dia, 10%, um seguido do outro, 10%, 10%. O meu dinheiro que eu tinha em ações caiu 60%. Ou seja, vou chutar um número aleatório aqui. Se eu tinha R$ 100.000 investido em ações, meu dinheiro virou 40 mil. E eu fiquei tranquilo, porque eu sei que em algum momento pós-pandêmico, esse dinheiro ia crescer novamente, ia voltar a subir. O que uma pessoa comum faria? Vou vender, para mim não perder mais. Então, venderia tudo, colocaria os 40 mil no bolso e perderia os outros 60 mil. O que eu fiz? Mantive lá os 40 mil e comecei a pôr mais em ações, comprar mais ações, mais ações. Eu tirei tudo da renda fixa e comprei tudo em ações. Toda a minha carteira de investimentos virou ações. E aí, pós-pandemia, quando as coisas foram se ajeitando, a bolsa foi subindo de novo, o dinheiro que eu tinha investido, 100 mil, que virou 40 mil, números hipotéticos, voltou para os 100 mil, e o que eu comprei lá na época de baixa da bolsa, comprei por 40, voltaram para os 100 mil também, então eu ganhei dinheiro. Então, se o seu psicológico não aceita ver o seu dinheiro diminuir por algum tempo, você sabe que você não tem um perfil de risco alto. Então, você tem que investir mais em renda fixa, Tesouro Selic, alguns CDBs, etc. Então, você tem a coragem de ver seu dinheiro de reduzindo um pouco? Não tem? Então, não investe em investimentos com alto risco. Como diversificar sem complicar e sem colecionar produtos? Você pode montar uma carteira de investimento simplificada. Você analisa o melhor CDB e compra ele. Analisa o melhor fundo imobiliário e compra ele. Analisa ali as 3 melhores ações e compra elas, para você não ficar com uma carteira muito diversificada. Você está pondo em investimentos muito diferentes. Ações, fundos imobiliários, CDBs.
pode ser também empréstimos para empresas do agro. Você diversificou todos os setores, mas com poucos investimentos, os melhores ali que você identificou. Não precisa ter 30 tipos de ações, 10 tipos de CDBs, 10 tipos de fundos imobiliários diferentes. Quanto mais complexa a sua carteira de investimento, mais difícil é de você conseguir acompanhar, analisar se está indo bem, se está indo mal e o que você pode melhorar. Quanto investir por mês? Existe uma regra prática para uma pessoa que tem uma média e alta renda sem sacrificar a qualidade de vida? Eu sempre falo que o mínimo é 10%. O mínimo é 10% de que você precisa investir da sua renda todos os meses. O mínimo do mínimo, mas ainda tá ruim. Eu digo que o adequado é 30%. E se você conseguir melhorar isso e chegar em 50%, é o ideal. Então, esses são os parâmetros, mas lógico, se você ganhar muito bem, conseguir investir 50%, 60%, 70%, seu custo de vida for baixo, ótimo, quanto mais, melhor. Mas 10% é o mínimo, 30% é adequado, e 50% mais é excelente. Investir pouco vale a pena mesmo? Vale muito a pena. Se você conseguir, não tenho dinheiro para investir. Você não consegue investir R$100 no mês? R$50, que é um preço de um combo de McDonald's, você não consegue investir? Não é muito pouco, não vai fazer diferença. Faz diferença. Por um exemplo, a depender dos juros, né? Lógico que isso é uma estimativa, mas considerando os juros atuais, uma pessoa que investir 300, 400, 500 reais ou até 600 por mês, pouca coisa, certo? Para você pensar que num futuro, numa aposentadoria, pouco. Mas daqui 30 anos, essa pessoa, dependendo dos juros, muito provavelmente ela vai ter R$1 milhão para aposentadoria, ou ainda mais. Ou seja, investir só 300, 400, 500 reais, ok, mas isso é pouco agora. Mas se você considerar a mágica dos juros compostos, isso vai virar alguns milhões para sua aposentadoria. Melhor que depender do INSS. Como lidar com a ansiedade e comparação? Fulano dobrou dinheiro. Principalmente hoje em dia com a internet, tem muitos gurus de investimento falando que tá ganhando 2, 3, 5, 10% ao mês com investimentos específicos usando a estratégia deles. Ou se você dá o dinheiro para eles, eles investirem para vocês. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso que nem tudo na internet é verdadeiro. Então, muitas dessas pessoas que falam que estão ganhando rendimentos estratosféricos, dobrando dinheiro todos os meses, isso pode ser uma fraude, você vai perder todo o seu dinheiro. Isso pode ser uma pirâmide, que a pessoa ela tá pagando esses rendimentos com os novos entrantes que estão entrando ali, dando mais dinheiro para ela, ela tá pagando os que já estão lá com o dinheiro dos que estão entrando. Em algum momento essa pirâmide vai quebrar e você vai ficar sem dinheiro. Então, se a Selic, por exemplo, é 15% ao ano, se a pessoa ou 1% ao mês, por exemplo, e a pessoa te prometer 2% ao mês, 3% ao mês, já é algo estranho. A Selic sempre é a base. É muito difícil você conseguir, é possível, mas é difícil a pessoa garantir que vai conseguir um investimento 2, 3, 4, 5 vezes maior que a Selic. Ela pode tentar, é muito possível. Mas se a pessoa chegar, eu te garanto um rendimento de 5% ao mês ou de 10% ao mês, não investe porque é furada. Ninguém tem como garantir isso dentro do horizonte de investimentos. É a mesma pessoa que fala que investe em Bitcoin e te garante 20% ou 50% de rendimento todos os meses. É mentira. O Bitcoin, apesar de em muitos períodos ele crescer muito, ele é algo volátil. Sobe, desce, a dependendo do mês. Um mês que o Bitcoin caiu, como que a pessoa vai te garantir aquele 50% de rendimento que ela te prometeu? Não tem essa possibilidade. Então, todo momento que alguém te garantir uma rentabilidade muito maior que a Selic, não invista porque é fraude. Muito provavelmente você vai perder todo o seu dinheiro ou parte do seu dinheiro. Qual o papel da educação financeira para não cair em promessas milagrosas? É isso que eu estou ensinando aqui para vocês. A partir do momento que eu falei para vocês que toda pessoa que chegar e te prometer
um rendimento muito acima, um rendimento mensal muito acima do que a Selic, te prometer, te garantir, provavelmente é uma fraude. Porque em investimentos, para você ter um rendimento muito acima da Selic, você tem que investir em renda variável, muito provavelmente. E renda variável não tem garantia. Pode subir, pode cair. Então, não tem como garantir. E você tendo esse conhecimento que eu estou te passando aqui, você, sempre que alguém te oferecer algo milagroso, você vai lembrar do que eu te falei. Pô, Arthur falou que não pode aceitar uma pessoa que garantiu um investimento muito maior que a Selic. Não vou entrar porque é fraude. E aí você não vai cair. Então, me acompanhando aqui nesse Instagram, acompanhando os meus conteúdos, o que eu ensino para vocês, dificilmente vocês vão cair em fraudes. O que é independência financeira na prática? Independência financeira depende muito do objetivo de vida da pessoa, pensando num futuro. Eu sou uma pessoa que não pretendo parar de trabalhar nunca. Por exemplo, tenho 60 anos, vou parar totalmente de trabalhar, só vou viajar. Eu não sou essa pessoa. Então eu vou sempre trabalhar. Então, o que é independência financeira para mim? É liberdade. Então é eu ter investimento em larga escala, bastante dinheiro em investimentos, ter uma reserva de emergência rechonchuda grande, que vai me proteger ali de qualquer emergência, qualquer imprevisto. E com esses rendimentos, com esses investimentos que eu tenho, eles consigam arcar com os meus custos de vida, né? 10, 20, 30, 50 mil independente. Eu ter uma boa cartela de investimento, um bom patrimônio construído, ter imóveis em aluguel, ter patrimônio construído, e esse patrimônio vai me gerar renda para mim viver a minha vida, viver o padrão de vida que eu desejo no futuro. Mas eu não vou nunca parar de trabalhar. Eu vou continuar trabalhando. Então, se eu quiser sair do emprego, fechar uma empresa e mudar totalmente a minha atmosfera ali financeira, meu trabalho, eu vou poder, porque eu não dependo desse emprego. Eu tenho liberdade de escolher se eu quero continuar nesse emprego ou continuar com essa empresa, ou se eu posso mudar isso totalmente, mesmo que eu fique alguns meses sem a empresa ou sem o trabalho. O patrimônio que eu tenho já construído, ele arca com os meus custos de vida mensais. Então, isso é independência financeira para mim. É independência, é liberdade. É você ter liberdade de escolha. Não depender de um emprego, não depender de uma empresa que você abriu e não está dando muito certo, mas você não pode fechar porque vai acabar sua renda, seu faturamento e você vai entrar em dívidas. Então é isso. Liberdade de escolha. Dá para buscar independência financeira ganhando normal? E como isso muda para uma pessoa que ganha bem? Dá para você buscar. Pensa num futuro, quando você tiver 40, 50 anos. O que você quer? Qual é a renda mensal que você quer ter? Qual é o padrão de vida que você quer ter? Ah, eu gostaria de ganhar 15, 20 mil para estar vivendo bem. Então você tem que montar um planejamento, que é isso que eu monto nas minhas consultorias com os meus clientes. Montar um planejamento, um plano de ação para construir um patrimônio que quando a pessoa tiver aquela X idade, ela tenha um patrimônio que rende 15, 20 mil para ela viver bem e ter liberdade de escolha se ela vai querer trabalhar, se ela não vai querer, se ela vai querer viver viajando, etc. Então, você consegue construir esse patrimônio mesmo ganhando normal. Juntando, por o exemplo que eu dei aqui em outro vídeo meu, se você juntar 300, 400, 500 reais por mês, em 30 anos, muito provavelmente, dependendo dos juros, você pode alcançar aí 1 milhão e mais de 1 milhão de patrimônio, que já constrói uma boa aposentadoria aí, que você vai ganhar aí no mínimo 10 mil, 15 mil por mês de aposentadoria. E você ganhando normal, não ganhando tão bem, você consegue juntar 300, 400, 500 reais por mês. Qual a fórmula na prática? Gastar com intenção, ganhar mais, investir melhor, como equilibrar sem virar uma vida chata. Quando eu monto orçamento para os meus clientes, eu entendo os desejos, os prazeres, os objetivos de vida dos meus clientes e a gente inclui isso no orçamento. Então,
Um orçamento não é só parar de gastar com bobeira, com coisas não necessárias, e só gastar com o que é essencial e o resto todo investir e construir patrimônio. Isso não é um orçamento saudável, um plano saudável. Um plano saudável é o que você ganha, separar gastos essenciais, separar a parte para construção de patrimônio e uma outra parte para lazer. Todos os meses precisa lazer, precisa ter celebração de conquistas. Você construiu sua reserva de emergência, pô, vamos fazer uma viagem, vamos num restaurante legal. Você precisa celebrar as suas conquistas. Então, um orçamento saudável, um orçamento que não deixa a vida chata, é um orçamento que você coloca os seus prazeres, seus desejos, seus objetivos dentro do orçamento. Quais marcos mostram que a pessoa está evoluindo rumo à independência? Reserva sólida, aporte consistente, patrimônio líquido. A pessoa que todo mês está aumentando o patrimônio dela, está aportando, está investindo, comprando um imóvel de investimento. A pessoa que está todos os meses aumentando o patrimônio dela é uma pessoa que claramente está evoluindo na jornada financeira, tá? Contrário disso, é uma pessoa que tudo que ganha, independente se ganha bem, 50 mil reais, todos os meses gasta tudo aquilo. E o patrimônio sempre continua zero ou continua pequeno. Então, o principal parâmetro é a pessoa todos os meses está, mesmo que pouco, aumentando o patrimônio dela, tá? Então ela está no caminho certo. Agora é pensar de qual forma montar um plano de ação para acelerar essa construção de patrimônio. Para quem quer se aposentar mais cedo ou a semi-independência, qual é o caminho mais realista? Para quem tem o desejo de parar totalmente de trabalhar e viver viajando ou viver uma vida que o próprio patrimônio arca com os custos dessa pessoa, ela vai precisar se esforçar, ainda mais se ela quiser se aposentar mais cedo que o normal. Então ela vai ter que ali deixar alguns prazeres de lado para todos os meses aportar mais, construir mais patrimônio, pegar mais uma maior parcela da renda dela, construir patrimônio, investir em ações, fundos, comprar imóveis para aluguel, etc, para ela conseguir direcionar e se aposentar mais cedo. Mas aí ela vai ter que se esforçar um pouco mais, se ela quer se aposentar um pouco mais cedo. Quais hábitos aceleram o caminho para construir patrimônio? O hábito da consistência de aportes todos os meses. Mesmo aportando pouco, você precisa aportar todos os meses. Ah, mas esse mês foi enrolado, apareceu um imprevisto, etc. Não tem problema. Aporta e continue construindo patrimônio. O hábito de você aportar dinheiro, investir, construir patrimônio, independente do tipo de investimento, a longo prazo ele é muito benéfico conforme você vai vendo o seu patrimônio crescer, aportando, você vai desejando aportar mais, você vai querer acelerar isso. Então, quanto mais você cria o hábito, mais você vai aumentar os aportes e mais o seu patrimônio vai crescer rapidamente. Então, você precisa ter esse hábito de construir patrimônio todos os meses. O que mais atrasa o caminho, especialmente para quem ganha bem? Não ter um orçamento e um planejamento. A pessoa que ganha bem e gasta tudo que ela ganha naquele mês, no final das contas, o patrimônio dela é zero. O que é enriquecer? O que é construir a independência? É basicamente construir patrimônio. Então a pessoa pode ganhar 100 mil reais por mês. Se ela não está construindo patrimônio, não está pegando uma parcela da renda dela todos os meses, investindo, comprando imóveis, investindo em ações, investindo em renda fixa, etc. Pessoa que não está salvando nada da renda dela todos os meses, ela continua uma pessoa pobre, mesmo que ela ganhe 100, 200, 500 mil reais no mês. Entendeu? Então, essa ideia de que ganham muito bem, tocar a vida ganha, atrasa muitas pessoas. Precisa pensar, precisa montar um plano de construção de patrimônio.
Se eu fosse dar uma dica para quem não tem organização e planejamento financeiro, para a gente fechar aqui essa aula tira dúvidas. A principal dica para você que nunca pensou nisso, nunca se organizou de nenhuma forma, nunca se planejou, nunca montou um planejamento, um plano de ação para construir patrimônio. Primeira dica: comece pelo passo simples, anota tudo que entra e tudo que sai. Para no final de 30 dias você ter uma ideia de para onde está escorrendo o seu dinheiro. Para você ver se está indo muito dinheiro para iFood, muito dinheiro para festas no final de semana, ou muito dinheiro com viagens, para você ter a informação mínima na palma da sua mão para você começar na jornada financeira, na jornada de finanças, tá? Essa é uma das dicas. Segunda dica: se você não tem tempo ou não tem conhecimento, busca um profissional especialista, um profissional especialista financeiro, que ele vai sentar contigo, entender as suas necessidades, seus objetivos, entender o seu dia a dia, entender o seu orçamento. Ele vai montar junto contigo um plano para junto com você traçar esse plano ao longo aí de alguns meses, até que você pegue todos os hábitos e comece a evoluir de forma independente na jornada financeira. Então, não deixe as suas finanças de lado. Você, mesmo você que ganha bem, ganha 30, 40, 50, 100, 500 mil reais por mês. Se você não se organizar e não se planejar, o seu futuro continua sendo incerto. E você que ganha bem e não constrói patrimônio, não tem um plano de construção de patrimônio, você pode ganhar 500 mil reais no mês, mas você continua uma pessoa pobre, porque tudo que você ganha, você gasta. Então pense nisso, reflita e tome uma ação.